Alô? Eu iniciei a gravação aqui da última, da semana passada. Ninguém compareceu, não houve aula, mas houveram pessoal aí que teve dúvidas em relação à instalação do software. Não sei se vocês tiveram dúvidas também. Então, eu tô instalando agora, na verdade, professor. Eu não vim nas primeiras aulas, eu tava fazendo estágio, agora eu tô mais tranquilo. Aí eu Aham. tô fazendo agora, inclusive, mas eu acho que não tem problema não. Se tiver, eu te mando um e-mail, qualquer coisa. Você tem que ver a atividade assíncrona ou a gravação dos requisitos, que eu coloquei também nas outras aulas anteriores, que o pessoal da outra turma, que é da Engenharia de Controle e Automação, e também da optativa da Engenharia de Computação, eles também tiveram dúvidas sobre a instalação, e alguns também não tiveram algumas dificuldades para instalar, né? E tem um, uma atividade assíncrona principal sobre isso, que é os requisitos para as APNPs. Aí essa tem que ver, porque tem alguns detalhes aí sobre a instalação do software principal, que não é um software só, eles são algumas ferramentas para instalação. Aí essa atividade assíncrona é essa daqui, ó, requisitos para as APNPs. Aí eu coloquei também para atualizar o link esse link para a ferramenta, que é a ISE Design Suite Tools, quer dizer, sendo para as ferramentas, né? A principal é essa daqui, ISE. Aham. E o outro que é para o kit de desenvolvimento, que foi atualizado o link. Então, aqui no vídeo ele está desatualizado, então o link que está mais atualizado é esse daqui. Ah, sim, beleza. Traz o manual de referência e o link para esse arquivo aqui, ó, que a ser entregue é o CF. Daí vocês têm que pegar esse arquivo, o CF dele, é nexus3 underline master.ucf. Aí vocês têm que pegar ele e configurar ele. Tem que tirar algumas linhas que estão em comentário, estão verde, né, em hashtag, que é comentário. E tirar daí o comentário delas, tirar o hashtag. Então, configurar esse arquivo .cf, que é User Constrained File. E passar daí esse arquivo para ser entregue lá, entre os arquivos da primeira atividade. Ah, Aí sim, beleza. essa atividade assíncrona, esse vídeo aqui, requisitos para as APNPs, ele explica como é que faz a instalação, download desse ISE Design Tools, explica as versões dele, como é que você faz para obter a licença, como é que você faz o licenciamento dele, né? Então você pode obter uma licença, se você for instalar na sua máquina, você pode obter uma licença gratuita, que ele fala que é Web License, e aí esse Web License seria para a versão web desse que eles dizem que é dessa ferramenta aqui, o ISE Design Suite. Aí esse ISE Design Suite envolve outros softwares também, além do ISE Design. E com a licença dele, você pode desenvolver alguns projetos nele, é limitado a alguns designs de circuitos digitais, sistemas digitais, mas dá para fazer bastante coisa com ele. As licenças, elas são limitadas em tempo,
Mas geralmente de acordo com a ferramenta, com o software, é 1 ano. Aí em 1 ano você também pode renovar. Aí renovar quer dizer o quê? Que você pode chegar e solicitar para o fabricante, que é a Xilinx, para o desenvolvedor do software, das ferramentas, que é a Xilinx, que é também o fabricante dos dispositivos de lógica reconfigurável. Então está aqui as ferramentas de software. A mais recente é a Vivado, como eu falei. E que a gente utiliza é a ISE. A mais recente é que é a mais nova que eles lançaram, né? Mas essa Vivado aqui, por ser a mais nova, ela está em constante atualização. Está em Evaluation Mode. Modo de evolução, né? De atualização. Daí a gente utiliza a ISE Design, que é essa daqui. Ele já fala, ó, que eles recomendam para usar as últimas versões disponíveis. Então você tem a Windows 10 e a 14.7. A 14.7, quer dizer, para o Windows 10 a 14.7. Ele fala 14.7 para o Windows 10, porque a 14.7 também, só que a 14.7 para o Windows 10, ela vai funcionar no Windows 10 como se fosse uma máquina virtual para o Windows 10. É que essa 14.7 é feita por Windows 7. Essa 14.7 aqui, ela vai funcionar no Windows 10, mas como se fosse para outro sistema operacional, que ela foi desenvolvida na última versão dela no Windows 7, para o Windows 7. É que a maioria dos softwares, eles foram desenvolvidos para o Windows 7. Depois eles fizeram para a versão Windows 10, quer dizer, depois eles desenvolveram a Microsoft o Windows 10. Aí o Windows 10, uma das principais diferenças, ou uma das principais características que ele trouxe, foi a questão de segurança que tem em relação ao sistema operacional, ou em relação à segurança dos softwares que vão rodar nele. Então aconteceu o quê? Muitos softwares feitos para o Windows 7 vão rodar no Windows 10, eles esbarram nessa questão de segurança do sistema operacional do Windows 10. Então, a versão 14.7 do ISE Design Suite, ou das ferramentas do ISE Design Suite, do ISE Design Suite Tools, elas esbarram nessa questão de segurança do Windows 10. Então, essa versão do 14.7 só, ela envolve bastante bibliotecas, bastante DLLs para link, né? Bibliotecas de linkagem em tempo real. No Windows 7, que eram utilizadas no Windows 7 e vão ser utilizadas no Windows 10, ela não tem compatibilidade, porque o Windows 10 ele barra a execução delas devido a questões principalmente de segurança. Então, no Windows 10, para ele roda na máquina virtual para outros sistemas operacionais. O que seria isso? Ele vai rodar como se fosse em outro sistema operacional dentro do Windows 10. Então, a máquina virtual seria um outro software, como se ele rodasse o ISE Design Suite como se fosse no Windows 7. Aí essa máquina virtual você pode rodar também Linux, você pode rodar Oracle, outro tipo de sistema operacional. Então, o ISE Design Suite, ele roda como se fosse o Linux, a versão para Linux do ISE Design Suite, no Windows 10. Então, a solução que eles encontraram aqui, para ter a compatibilidade para rodar no Windows 10, para eles não desenvolverem uma versão do ISE Design Suite, seria rodar numa máquina virtual dentro do Windows 10, para não ter que fazer uma versão para o Windows 10. Por quê? Porque eles terminaram a versão
do ISE Design Suite, das ferramentas, dos softwares do ISE Design Suite, na versão para o Windows 7. Então, eles olharam lá e falaram, não, a gente chegou na versão 14.7, todos os dispositivos de lógica reconfigurável para o ISE estão feitos já. Não necessita mais de atualização, já é versão definitiva 14.7. Está aqui já. Aí chegou lá a Microsoft e falou, não, a gente tem que continuar desenvolvendo o Windows 10 porque ele tem problema de segurança ainda. A gente tem que continuar desenvolvendo o Windows ainda. A gente tem essa necessidade de continuar desenvolvendo o Windows. Aí isso é por uma série de outros requisitos, por causa da arquitetura do sistema operacional do Windows, da arquitetura para que ele serve, que é a arquitetura do IBM PC, que é 8086, que ela tem problemas também pelo que ela foi gerada, principalmente problema relativo às interrupções da BIOS e do sistema operacional do DOS, no qual se baseia também o Windows. Então, o Windows é baseado nas interrupções do Windows, que são baseadas nas interrupções do DOS, da onde veio o Windows, e que são baseadas nas interrupções da BIOS, que vieram da onde? Das interrupções justamente do processador originário, que é o 8086, que deu origem, é claro, da 8088, 8286, 8386, 8486, 586, que é o Pentium, né? Daí do Pentium veio os outros Pentiums, daí vieram o i5, o i6, o i5, quer dizer, o i7, o i3, né? E assim por diante. Quer dizer, o quad-core, né? Depois do Pentium vieram os quad-core, octa-core, e aí por diante, né? O i3, i5, i7. E aí eles têm esses problemas desde a origem da arquitetura do IBM-PC. Então, por isso que eles têm que ir desenvolvendo o Windows e criar novas versões para o Windows. Coisa que é o problema que não tem, por exemplo, no Mac, na linha da Apple, do Macintosh. Então, o Windows tem esse problema. E daí, dentro desse problema, eles veem também uma vertente daí, uma opção também para tentar ganhar dinheiro em cima disso também, né? Aí lança o Windows 10 e agora lança o Windows 11 também. Aí você tem que fazer o quê? Eles veem mais uma opção para pegar e te obrigar daí a atualizar daí para o Windows 11. Daí vem mais opção daí para você ter que pegar e comprar um computador melhor, vender mais computador e por aí vai, né? Comprar mais acessório para computador melhor, né? E por isso também gera mais problema também. Aí o problema está nisso daí. Quem desenvolveu software para o Windows 7, por exemplo, como esse caso aí do ISE, aí tem que pegar e resolver esses problemas aí. Aí nisso, o problema que você tem aqui é que tem biblioteca aqui, como a biblioteca gráfica do ISE 14.7, que ela não é compatível com o Windows 10. Vai dar problema. Então, se você pegar aqui o 14.7 e efetuar o download dele, esse 14.7 aqui, e efetuar o download dele, ele vai, você vai executar ele vai dar problema de compatibilidade na biblioteca gráfica dele na versão 64 bits. E se você tiver um computador em 64 bits, rodando o sistema operacional do Windows 64 bits, ele vai dar problema na biblioteca gráfica dele. Você vai rodar o diagrama esquemático, 64 bits. Dando esse problema, ele vai, você não vai conseguir executar diagrama esquemático, salvar diagrama esquemático. Então, toda vez que você vai pegar um circuito em diagrama esquemático, que é desenho, então você utiliza biblioteca gráfica. Aí você não vai conseguir salvar, não vai conseguir abrir depois o projeto e tal, né? Aí você não consegue usar. Mas daí os outros que você não utiliza, como por exemplo em HDL, que é mais ou menos programação, mais parecido com programação de computador,
Tranquilo. Então, você tem que fazer o quê? Se você não consegue usar, que é o básico de configuração de circuito, porque configuração de circuito em diagrama esquemático é igual você pegar um simulador de circuito digital. Então, você poderia usar, né? Então, você tem que pegar isso daí e tentar usar. Então, você tem que pegar e tentar configurar para utilizar a versão em 32 bits. Então, é só você pegar e utilizar essa versão aqui em 32 bits no Windows 10. Daí. Então, aqui nos requisitos, opa, então, aqui nos requisitos, eu já falo para vocês aí sobre isso. Deve estar provavelmente 7 em 64 para o ISE. O ícone do ISE Design ficar aqui no início, 732. 32. Eu falo para vocês nessa parte aqui, ó, como vocês fazem para mudar o atalho aqui para execução em 32 bits, para ser executada em 32 bits, aí ele executa normalmente, tanto no Windows 10, no Windows 7, tanto faz. Se vocês quiserem baixar a versão para Windows 10, também tem essa opção aqui. Só que essa versão para Windows 10, ele vai baixar também a máquina virtual e ele vai executar o ISE Design Suite na máquina virtual do Windows 10, no Windows 10 daí. Então ele vai abrir uma máquina virtual e vai executar o ISE a partir dessa máquina virtual, dentro dessa máquina virtual. Eu não baixei essa versão aqui porque eu já tinha a máquina virtual dentro da minha máquina, do meu computador, então ele deu um conflito e não conseguiu instalar essa versão. Então eu teria que configurar a máquina virtual que eu já tinha no meu computador para conseguir instalar essa versão aqui. Então deu problema essa versão, eu tive que instalar essa daqui. Mas você pode instalar essa também. Aí tanto faz. Tá? Pode ser essa versão aqui do Windows 10 ou essa daqui. Para o Windows 7, essa daqui, daí, a de baixo. Preferencialmente a última versão está aqui. Beleza. Tá, outros detalhes aí você tem lá nos requisitos. Aqui ele fala também sobre... Aí vocês podem modificar aqui no início, está provavelmente de bibliotecas. Sobre o kit também, que... No site da Zynex já sobre lhe dá licenciamento, direito a uma tá? licença gratuita. Ele abrindo sem haver nenhum F lá. Sobre o kit, É possível ver algumas trilhas que verificar Spartan 6 modelo específico. isso é o que vocês teriam para mexer aqui nas aulas de laboratório, nas práticas.
Esse é o dispositivo de lógica reconfigurável colocado aqui no meio. E o restante é tudo dispositivo periférico. Então, esse é um sistema embarcado. O dispositivo de lógica reconfigurável é esse chip aqui no meio, só ele, tá? O restante é tudo sistema periférico. Aí o que vocês reconfiguram, circuito digital, é só esse daqui, ó, no meio. Há um outro software para reconfigurar ele que a gente utiliza, que nós temos instalados nos computadores daqui. Então, o dispositivo de lógica reconfigurável é esse daqui, a gente escolhe ele no software de ferramenta. Vocês podem baixar lá através do site. No software, e aqui também nesse vídeo, vocês podem verificar aqui vocês indicarem uma licença para ele. No cadastro no site da Xilinx já lhe dá direito a uma licença gratuita em que você solicita no link de licenças ou gerenciamento de licenças, License Manager, lá no site da Xilinx. Essa licença para cada usuário que você cria, ou seja, para o seu usuário, te dá direito a utilizar ela, a licença gratuita, durante 6 meses a 1 ano, aproximadamente, aqui para o ISE. Aí essa licença pode ser solicitada lá. Caso você utilize, você pode não utilize a licença ou não queira colocar a licença agora, dá para ter 30 dias de teste aqui, ou se não é 30 dias de evolução, iniciando a partir de agora, né? Ou se não, pegar suas licenças. Essa licença geralmente vem pelo e-mail, eles mandam um arquivo desses, é um arquivo .lic. Você chega para Manage License, ou coloca aqui Get My Purchased License, com OK, o Next, aqui embaixo. Você cai nessa tela em que você coloca Load License. Aí você indica então a localização ou diretório em que a sua licença ou teu arquivo .lic ele se encontra, a licença que você baixou da própria Xilinx, a hora que você solicitar. Aqui para baixo, dando um refresh, iSuite da Xilinx, também configuração de aqui, ele vai no Windows 7, provavelmente ele vai pedir para vocês indicarem uma licença para ele. Licença para cada usuário que você cria, ou seja, depois que vocês baixarem, a primeira janela que ele vai abrir do software vai ser essa daqui, ó, pedindo para vocês indicarem uma licença, uma opção dessas aqui. Quando vocês baixarem o software, ele vai pedir ou vai indicar para cá as informações de vocês de cadastro aqui no site. Ele vai pedir para vocês um cadastro no site, em que vocês vão dar um e-mail de vocês, que não pode ser um e-mail genérico. Então, não pode ser um e-mail do Gmail, do Hotmail. Tem que ser um e-mail institucional ou um e-mail comercial. O e-mail comercial pode ser o e-mail do UOL, o e-mail do BOL. Não pode ser um e-mail internacional, genérico. Aí pode ser um e-mail de uma instituição universitária, né, de uma instituição educacional, ou e-mail de uma empresa também. Com esse e-mail, vocês dando o dado de vocês, os dados de vocês, a hora que vocês baixarem, ele também vai pedir as informações de vocês para o endereço, né? Para importação. As informações como essas daqui, ó. Aqui eu dou minhas informações de cadastro.
eu já me cadastrei, né? Aí eu entro com minhas informações aqui de cadastro. Aqui. Ele pega minhas informações de cadastro aqui, ó. Tá? Daí eu efetuo o download. Ele pede isso porque aqui, ó, é como se você tivesse importando um produto dos Estados Unidos, tá? De outro país. Então, por isso que ele está falando isso daqui, ó. US Government Export Approval. Então, você, quer dizer, os Estados Unidos, essa empresa aqui está lá nos Estados Unidos, né? Então, ela está exportando um software, né? Está exportando um produto de lá aqui para o Brasil, para cá. Então, você está efetuando o download de lá. Então, beleza, você está efetuando o download de lá. Aqui também existe um site, tá? Em que você entra tá? Para verificar o licenciamento aqui, ó. O licenciamento dos seus produtos. Que é porque aqui eu não baixei ainda. Deixa eu verificar aqui. Você vem para o licenciamento. Depois que você conseguir a licença dele, o suporte. Depois que você conseguir efetuar o download, você entra no licenciamento. E aí eles te enviam a licença via e-mail, que é um arquivo .lic. Esse arquivo .lic, você vai inserir lá na licença, no load license do teu software. Você insere no teu software. Aí esse é o arquivo que te dá direito à licença com... Eles vão te enviar via o e-mail que você está registrado aqui na empresa, tá?
Tanto essa empresa aqui, a Xilinx, quanto a Intel FPGA, a Intel FPGA é outro do principal fabricante de dispositivo de lógica reconfigurável. Eles são dois dos principais desenvolvedores de dispositivos de lógica reconfigurável. Então, que vocês vão encontrar dispositivos de lógica reconfigurável. Só esperar conectar a rede aqui. Aqui, ó, esse site aqui de conexão, esse site aqui de licenciamento produto, cai nesse site aqui, ó, é o site de licenciamento produto. Aí nele, depois que você criou seu usuário no site da Xilinx, você escolhe para qual produto você quer a licença, tá? Clica aqui para gerar a sua licença. Depois que você gerou, ele manda a tua licença para o e-mail que você está cadastrado aqui, tá? No meu caso aqui, é o e-mail aqui da UTFPR. Como eu falei, é o e-mail institucional. E aí eu recebo minha licença pelo e-mail, é um arquivo texto.lic, LIC, no caso aqui da Xilinx, e aí eu incluo lá no software do ISE. Ah, eu estava esquecendo de falar, dá direito para uma máquina, um computador daí, cada licença. Se eu quiser colocar em outra máquina, com outro software, eu tenho que pegar daí, criar um outro e-mail e um outro usuário daí, é claro, um outro e-mail daí institucional ou de empresa, né, empresarial, e para outra máquina daí, para conseguir outra limpeza, para outra licença daí para outro computador. Porque olha aqui, ó, a licença está aqui como host type, da Ethernet MAC. Quer dizer que essa licença minha aqui está vinculada ao cartão de rede.
Ethernet. Então tá aqui, ó, a identificação do cartão de rede aqui. Então ele está vinculado ao cartão de rede do meu computador. Então não posso utilizar em outro computador com outro cartão de rede. Então ele já está vinculado a isso. A criação dele, ó, 13 de junho de 2013. Daí eu fui renovando essa licença desde aquela época. E é para esse computador aqui, né, que eu estou utilizando agora. Eu fui colocando para vocês essas questões aí, essas aulas aí mais relativas à instalação. Aí, para esse software, ele tem também outra ferramenta dentro dele que ele chama de dentro do ISE. O ISE Design Suite é a ferramenta que a gente mais utiliza, porque ela é a ferramenta principal que seria o compilador. Mas dentro dele, ele chama outra ferramenta também, que ele utiliza e ele não funciona sem ela também, para compilação, que é essa daqui, ó. Divide dessas, tem múltiplex. Essas fatias que for fornecer um sinal, criar um novo arquivo para o projeto. Essa ferramenta é um... Esperar a abertura dele daí. Essa ferramenta é um outro software que também é instalado com esse ISE Design Suite Tools. Então, a hora que vocês forem baixar ele, vocês vão ver que o tamanho dele é em torno de uns 6 a 7 GB, o ISE. Mas, na realidade, não é só um software. Eles são ferramentas, daí que a gente fala de EDA, Electronic Design Automation. Então, são ferramentas de design de lógica reconfigurável ou de design de circuitos digitais. Essas ferramentas aí, elas envolvem uma série de softwares, e um deles é o ISE, que é o principal, e o outro é esse que é o PlanaHead, que seria o planejamento do For Planning. A gente não utiliza muito esse PlanaHead agora, porque a gente já vai pegar um sistema embarcado pronto, como um kit de desenvolvimento para lógica reconfigurável. E ele também é chamado de dentro do ISE. Aí essa atividade assíncrona, ela fala um pouquinho mais sobre ele. Passou pelo processo de síntese, esse processo aqui, então a gente pode abrir ele também no pós-sínteses, aqui. Nesse caso, ele pergunta aqui sobre a criação de um arquivo, alertando que não existe esse arquivo .cf aqui. Posteriormente, a gente vai ver o porquê. Esperar a abertura dele daí. Agora o PlanaHead ele está abrindo aqui, inicializando. Nesse caso do pós-síntese, ele está inicializando a partir do projeto que já foi criado. Por isso que ele perguntou anteriormente se desejaria criar um novo arquivo para o projeto, o arquivo .cf. Esse arquivo .cf é o arquivo de Unconstrained User File, ou arquivos de restrição, arquivo de restrições do usuário. Aqui ele dá o welcome, abre uma janela aqui de boas-vindas, né? Como se fosse um assistente. E o PlanaHead serve justamente para isso, para você fazer
o vínculo ou fazer a vinculação junto com o hardware que você está utilizando de lógica reconfigurável, que no nosso caso aqui é o FPGA Spartan 6. Aí ele mostra através do PlanaRed aqui desse software, dessa nova ferramenta aqui, a pinagem do FPGA que nós estamos utilizando. Qual a pinagem dele? É um BGA de 324 pinos, CSG 324. Os 324 pinos são mostrados aqui do FPGA. No caso é a vista de baixo do FPGA, já que é um encapsulamento BGA. Então BGA é Ball Grid Array. Essas bolinhas ou esferas, elas estão aqui, ó, os pads de conexão. Então os pinos do FPGA seriam esses daqui. E são classificados em uma matriz aqui quadrada, em linha e coluna. A linha dada pelas letras, né, de A V, e as colunas dadas por números, né, numeração de 1 a 18. Totalizando 324 pinos. Só que desses pinos aqui, como a gente pode perceber, alguns são utilizados para alimentação, para a fonte ou sinal de nível lógico VCC, e outros para o terra, ou a referência daí. Seria o polo negativo, o nível lógico baixo de referência, de alimentação. Então, alguns desses pinos são utilizados para alimentação, porque mesmo assim vão sobrar mais de 240 pinos aqui para serem utilizados como pinos gerais de entrada e saída de sinais digitais do FPGA. Então, para alimentar esses pinos e os circuitos dentro do próprio FPGA, existem muitos pinos aqui que são destinados à alimentação. Então, por exemplo, os pinos são classificados aqui em bancos, em 4 bancos aqui de pinos. Cada banco de pinos aqui, ele possui sua própria alimentação. Para quê? Para alimentar os sinais digitais dentro do FPGA, dos circuitos configurados dentro do FPGA, e para os próprios ports, ou para os pinos de entrada e saída do FPGA. Então, se tiver algum pino que for fornecer um sinal de nível lógico alto para o circuito externo. Então, esse PlanaRed, ele serve para o projeto inicial do sistema digital, que seria antes até de se elaborar o sistema ou uma aplicação. No nosso caso, como a gente já tem o sistema completo ou pronto, não é o necessário, porque a gente já tem a pinagem definida nele. Então é necessário somente reconfigurar o circuito dentro do sistema embarcado, que já está pronto, com a pinagem dele definida. Se não houvesse isso, haveria necessidade de se especificar o meio de processamento, a plataforma de processamento que seria utilizada. Por exemplo, seria um microcontrolador, um DSP, um dispositivo de lógica reconfigurável, microprocessador. Aqui, a gente verifica a pinagem do FPGA, que é o dispositivo de lógica reconfigurável que a gente está utilizando, e como a gente pode definir ela, tipo dela, né? Aqui, como eu falei, é o Ball Grid Array, então ele é um dispositivo em que a pinagem dele é colocada somente por baixo, na superfície inferior dele. Então você não vê a pinagem dele em cima ou na lateral dele, só por baixo, aqui. Outra característica do PlanaRed é que ele mostra também um diagrama esquemático de como está colocado os circuitos reconfiguráveis dentro do chip. Então, o diagrama esquemático dos circuitos reconfiguráveis está dessa forma aqui, ó. Então, os circuitos reconfiguráveis, eles são colocados ou divididos mais ou menos em matrizes e são colocados em seções ou em grupos, em 8 grupos, como esses daqui, ó. Esses 8 grupos, à medida que eles vão sendo utilizados, eles vão sendo interconectados, dessa forma aqui. Aí vai ser efetuada a interconexão entre eles. Sendo efetuada a interconexão. E aqui um diagrama
um diagrama esquemático em blocos de como é feita a lógica ou a tecnologia de reconfiguração desses circuitos, do básico deles. Essa lógica, ela se repete, que geralmente a tecnologia utilizada para os circuitos reconfiguráveis é igual no dispositivo de lógica reconfigurável inteiro. Nesse caso aqui, esse dispositivo ele utiliza uma tecnologia de LUT, que é Lookup Table. Eles são colocados aqui, ó. E são interligados dentro deles, dentro desses blocos aqui, por multiplexadores. Tem Lookup Tables e dispositivos de flip-flop aqui para memorização. Aqui é o final deles. Ok. Mais alguma dúvida aí? Não, acho que vai dar pra instalar certinho, professor. O senhor explicou É? certinho. Depois eu vou seguir nos passos direitinho. Daí qualquer coisa eu te mando um e-mail. Ah, beleza. Ah, tranquilo. Tenta lá instalar então. Aí ver qualquer coisa aí, qualquer dúvida aí, manda um e-mail. Ou vê também na permanência amanhã. Beleza. É quinta-feira, né? À tarde. Beleza? Beleza. Tranquilo? Beleza, professor. Tudo certo então. Beleza, então. Então, uma boa tarde a vocês e uma boa semana. Valeu, obrigadão, professor. Pro senhor também. Até semana que vem. Obrigado, hein? Ou até amanhã na permanência, né? Vamos ver. É, Até mais. Tchau. até mais. Tchau.